aqui junto com a gente para a gente compartilhar um pouquinho desses conhecimentos, desse aprendizado, né? Eu sou Janine Kinsler e o sobrenome é difícil mesmo, a pronúncia. Sou mãe, né? Primeiramente eu digo que sou mãe e em segundo lugar eu digo que sou psicóloga. Tenho 2 anos de formação, tenho especialização em saúde mental e desenvolvimento pela PUC, né? Deixa eu ver se eu tenho formação em psicoterapia breve e hipnose pelo Instituto Erickson de Alagoas, tá? E a minha atuação hoje em dia é a seguinte, eu atendo clinicamente, na clínica, no caso, lá em Olho d'Água das Flores, e aqui em Santana do Ipanema eu faço parte da Casa de Acolhimento, junto com a equipe multidisciplinar na Casa de Acolhimento, Senhora Santana, mais conhecido como Instituto Santana Canter. Muito bem, então temos aqui muita coisa boa para a gente conversar hoje, né? Para que as pessoas compreendam, né? Qual é o público que lá essa instituição aqui acolhe, que recebe. Perfeito. A gente recebe homens, tá? De 18 a 65 anos. Trabalhamos com 60 vagas. São 20 vagas federais e 40 vagas, né, da Rede Acolhe. Também trabalhamos acolhendo algumas pessoas aqui de Santana do Ipanema mesmo, tá? Pessoas geralmente em situações de rua ou que são encaminhadas a partir de alguns órgãos, não só de Santana, né, mas por toda a rede assistencial, então seja CAPS, CRAS, eles fazem esse acolhimento e a casa está pronta para acolher também. O público também é voltado, né? É importante frisar isso. Como é uma casa de acolhimento, a gente está trabalhando lá com pessoas que estão em sofrimento devido à dependência química, tá? Muito bem. Então, para a gente ter uma noção mais ampla do que é vício, né? Precisamos, digamos assim, conceituar, né? Como que é que a gente entende? Para que os nossos ouvintes que estão lá almoçando, lá no sítio, né? Quiriba, lá no Senado de Palmeira, ou lá no sítio Garrincha, lá em Pão de Açúcar, o que é que seria, né, vício, para que eles compreendessem, né, no nosso contexto? Então, eu vou trazer um pouco para vocês, assim, sobre o vício. É o seguinte, é um comportamento, e eu queria que vocês frisassem nisso, tá? É um comportamento repetitivo que chega à compulsão. E que esse comportamento repetitivo que chega à compulsão, ele gera prejuízos. Então é importante frisar isso, ele vai gerar prejuízos, sejam eles sociais, físicos, psicológicos, ou seja, todos eles, tá? E não só ao indivíduo ou ao meio social que ele vive. E grosso modo, é isso que um vício, ele se configura assim, tá? A gente teve a partir da OMS, acho que em 1992, né? A partir do CID, mas depois eles mudaram a nomenclatura, acho que 2022. Eles adotaram o CID-19, que dizia o seguinte, CID, que dizia assim, F19, que aí ele ele contemplaria a questão da dependência química não como se tratando como um vício, mas como transtorno de dependência química, né? Eu acho importante frisar isso porque a gente, quando às vezes fala vício, a gente deixa muito como se dependesse do indivíduo, né? Uhum. Aquilo só depende do indivíduo e a OMS, né, e as outras instituições hoje em dia, né, como nossa profissão, a gente percebe essa questão de uma forma mais abrangente. Muito bem, então, tentando aqui fazer um resumo, né, de forma mais pontual, para que todos compreendam, Sim. O vício é todo aquele comportamento, né, todo aquele hábito que o ser humano desenvolve em algum momento e que lhe cause prejuízo. Então, pode ser um vício, né, de bebida, né, trazendo aqui substâncias que em alguns momentos a gente identifica, né, pode ser um vício de bebida, pode ser um vício de remédio, né, remédio farmacológico, pode ser um vício de cigarro, pode ser um vício de jogo, né, e aí pode ser um jogo virtual, pode ser um jogo de baralho, pode ser qualquer tipo de jogo, pode ser um vício no trabalho, tem pessoas que se viciam e trabalham muito mais do que o que deveria, então isso lhe traz também consequências. Então, compreendam que vício não é somente do que se bebe ou do que se fuma, pode ser também outras, né, outras atitudes, mas que geram prejuízo. Se aquela atitude gera prejuízo para você, para sua família, para sua comunidade, então isso também pode ser considerado um tipo de vício. Naturalmente, os vícios que, né, são somente de rotina, né, de comportamento, que não tenha consumo material de nada, né, não tem bebida, por exemplo,
ele tem uma forma diferente de ser trabalhado, até porque não tem, né, a condição da abstinência material, é mais da abstinência psicológica, não é isso? Fantástico. Então vamos pensar o seguinte, né? Como que a gente poderia, né, por exemplo, considerar até que ponto um hábito deixa de ser normal, por exemplo, né? Vamos pegar aqui a bebida como exemplo. Okay. Até que ponto o ato de beber se torne algo comum e que não gera prejuízo? E quando que a pessoa pode identificar se o hábito dele, se lá seu Zé que está lá nos ouvindo lá, e ele pode entender que o ato dele já começa a se configurar com uma característica de vício por conta do prejuízo que está trazendo. Você conseguiria nos trazer isso assim? Sim, vou pedir a ajuda de vocês para vocês refletirem, né, dentro da experiência de vida de cada um, para que a gente faça essa reflexão, né, a partir do seguinte: a gente vai entender o vício. Então, algumas pessoas elas bebem nos eventos sociais, digamos assim, ok? Aquela bebida naquele evento social é pontual, né, não está trazendo prejuízo direto à vida dela, né, tudo bem. Então, a gente diz, tá, então esse é um parâmetro. O outro parâmetro, a outra coisa seria a seguinte: imagina uma pessoa, uma coisa que é importante, só um minuto para deixar bem frisado isso. O vício ele vai estar atrelado ao prazer e ao desprazer, então é um comportamento que se toma em busca de prazer, né? Então, se você está bebendo naquele evento social, né, pronto, parou ali. A outra coisa, o outro sentido, o outro polo do vício é o seguinte: o indivíduo começa a beber e aí ele bebe no domingo. E aí quando chega na segunda-feira, ele bebe novamente, né? Bebe na terça, não bebe na quarta, mas vai beber na quinta. Qual é a questão do vício? E a linha, né, que vai fazer com que vocês identifiquem a pessoa. E aí eu vou falar, né, e vou pedir sua ajuda também, que você é neuropsicólogo nesse sentido. A pessoa ela vai ficando condicionada, então há um reforço, né? Qual é o reforço? Qual é o prazer que se sente? A pessoa sente prazer em beber, tá certo? Mas aí ela vai sendo condicionada a beber para obter prazer, então se perde o prazer. E a gente pode falar isso do mecanismo de recompensa, né? Ela vai perdendo o prazer em trabalhar, o prazer em se alimentar, o prazer em interações sociais, o prazer fora daquilo que está referente à bebida, tá? Então, vai tendo prejuízos, tá? Seja ele a partir do trabalho, seja a partir da saúde. Então, ela perde o controle. A questão do vício é a perca do controle. Então, é importante a pessoa refletir, né? Porque a gente fala que o primeiro passo em relação a sair do vício ou buscar ajuda é reconhecer. É por isso que eu acho tão importante quando você pergunta, né? Sim. Janine, como identificar? Então, se a pessoa está aí nos ouvindo e tem o hábito de beber, não consegue evitar a primeira dose, né? Não consegue negar um convite, e isso começa a prejudicar, né, seu horário de trabalho, sua condição de relação com seus filhos, ou com sua esposa, ou com seu esposo, então aí a gente já começa a perceber que isso começa a ter uma condição, uma característica de um vício. Porque quando nós humanos, né, temos essa necessidade, né, de saciar essa condição de prazer e de buscar uma forma de recompensa, né, através da bebida, por exemplo, que é o exemplo aqui que a gente está usando, a gente começa a perceber que essa pessoa usa a bebida como uma ferramenta de suprir algo que me falta. Vamos entender assim, vamos nomear como se fosse uma carência. Então, aquilo que está me faltando, aquilo que me deixa carente, eu vou buscar na bebida, tá? Então, tem pessoas que durante, sei lá, terça, quarta, quinta, sexta não bebem, mas toda vez que na sexta-feira ele não consegue ficar o final de semana sem beber. E quando bebe, bebe muito. Então, toda vez que bebe, se embriaga. Isso já é um sinal de que a pessoa, né, não está conseguindo manter esse controle e gerenciar a sua vontade e o seu compromisso, como a Janine abordou agora há pouco. Perfeito. Então, se você não consegue evitar a primeira dose, se você toda vez que bebe se embriaga, se você toda vez que, né, chega lá um final de semana ou para o seu horário de trabalho, você não consegue se manter em um hábito saudável, já se acende uma luz de alerta para que você tenha cuidado para não ter mais prejuízos. Você já está tendo alguns prejuízos, mas isso tende a piorar. Geralmente os homens são muito mais
tendenciosos a esse tipo de hábito, né, principalmente da bebida, né, Janine? Sim, sim. A gente tem alguns estudos, sim, que há algumas prevalências, alguns fatores de risco, né? E a gente entende, tanto pela questão cultural, né, que sim, os homens têm essa maior incidência, né, do Exato. alcoolismo. Exato. Assim como de outras drogas, né? Nós temos, Sim. naturalmente, outras drogas muito comuns na nossa região. Sim. E que a prevalência de uso acaba sendo realmente mais de homens, né? Sim, sim. Muito bem, então vamos seguindo aqui. Por que nós humanos desenvolvemos vícios, hein? Teria alguma explicação, será mental, cultural, espiritual? O que aqui poderia justificar? Por que o ser humano desenvolve um vício de beber Coca-Cola? Por exemplo, imagine que Coca-Cola a gente já sabe que é igual lixo, né? Imagine um lixo líquido seria Coca-Cola. É muito bom a sua Mas o referência. prazer de saciar a Coca-Cola tipo, é algo muito, muito gostoso, né? Na condição de degustar, né? Por que um ser humano, mesmo sabendo que aquilo é ruim, se vicia num troço que nem Coca-Cola? E eu acho fantástico que você trouxe isso, né? E a gente faz essa pergunta e a gente vai lá para os nossos primórdios, né? E a gente vê que o homem ou a mulher, a forma como que vocês querem, os nossos ouvintes, né? Ele é condicionado a quê? A satisfazer, comer, beber, reproduzir é uma coisa que a gente fala da nossa espécie humana. E nós, como os humanos, né? Nós temos esse, digamos assim, esse direcionamento a satisfazer as nossas necessidades, digamos assim, isso é comum. Mas tá, para onde a gente vai para chegar ao vício, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem hoje em dia na nossa sociedade algumas substâncias que elas atuam de forma mais rápida, elas trazem recompensa de forma mais rápida, como é o caso da Coca-Cola, por causa da cafeína, e a gente vai entrar numa questão química que eu não vou entrar porque eu não conheço, mas a gente pode também falar de outros tipos, né? Exemplo, eu estou me sentindo frustrado, eu estou ansioso, eu estou com alguns problemas referentes ao meu emocional, eu uso a bebida e aí aquilo, naquela hora, anestesia tudo aquilo que eu estava sentindo. E a partir daquela anestesia, aí a gente fala que é o ciclo. Não resolve o problema, sim, o buraco continua lá, eu digo que eu costumo dizer um buraco, tá? E o buraco continua lá, que é a frustração, que é algo psicológico, sim, emocional, social, né? E o buraco continua lá, a bebida passou o efeito, o que acontece? A gente volta para a mesma emoção, sentimento, realidade vivencial. Aí o que acontece? O indivíduo vai lá de novo e bebe. E aí é um ciclo que a gente precisa entender quando a gente fala sobre o vício ou dependência química, a gente precisa entender antes o ser humano. Isso. Concordo. Então, toda essa condição de iniciar, né, uma rotina, que venha se tornar um vício depois, ela vai trazer aí uma conexão muito forte com aquilo que cada um vive. Então pense o seguinte, você que está aí me escutando agora e que de repente fuma um baseado, como a gente chama aqui no sertão, sim, por que você começou a fumar? Né? O que é que você estava tentando fugir? Em muitas situações a gente entende que, né, usando aqui num termo popular, seria uma válvula de escape. Sim. Para saciar aquela minha angústia. Né? Imagine que eu saí do emprego, estou com a sensação de fracassado, porque não estou tendo, né, a minha condição financeira ativa, não estou conseguindo cumprir meus compromissos, então eu vou, de repente, fazer uso de algo ali que possa momentaneamente me tirar da minha condição de preocupação, porque quando eu estou, né, digamos assim, usando algo, seja lá alucinógeno ou não, eu vou temporariamente esquecer aquela minha dor que é, sei lá, o problema financeiro, o problema com a minha família, ou seja lá o que for. Então, se eu, através da bebida, esqueço que estou com um problema, eu vou passar uma noite muito melhor, eu vou dormir muito mais calmo. Só que quando eu acordar, aí eu vou ter duas ressacas, né? Digamos assim, vai ter a ressaca da sim, substância, que já é ruim. Quem aí já bebeu sabe como é ruim uma ressaca. Sim. E tem a ressaca moral, que é aquela que a pessoa não quer ter contato de novo, que é voltar a lembrar e a vivenciar os pontos em que lhe fizeram beber ontem. Então até existem outros hábitos que a gente não entende como vício, mas também se assemelha na forma de buscar, digamos assim, uma muleta, uma forma de apoio, sim, que é quando as pessoas têm o hábito de se lesionar, por exemplo. Né? Tem pessoas que, quando estão com uma dor emocional muito forte, de repente
arranham os braços ou as pernas. Sim. Então, momentaneamente, aquele arranhão físico me faz esquecer, né, ou tirar o foco daquele minha dor mental. Então, imagine que quase sempre um ser humano, quando desenvolve um hábito que se torna um vício, a pessoa que começa a beber, às vezes, de repente, pode ter um contexto de brincadeira ali, pode, mas a efetividade do vício dela é exatamente tentando sanar outra coisa que a pessoa não sabe como. Seria uma forma de tentar botar uma coberta para aquele sol que lhe incomoda no momento. Só que daqui a pouco o sol vai voltar e você vai estar novamente sofrendo. Sim. Então, se você tem um vício, entenda que antes de você fazer, né, o uso de algo que ele sacie, antes disso tem algo que explica essa situação e talvez você nunca tenha percebido. Sim. E me conte. E os mais comuns que você recebe lá na casa de acolhimento, né? Bebida? Sim. É muito frequente? Sim, a bebida é muito frequente, a bebida só e a bebida combinada, né? Sim, com cigarro, com outras coisas. Sim, mas eu acredito que o que mais a gente tem recebido lá é o crack, infelizmente. Sim, né? Tem sido maior predominância. Sim. Tanto a gente fala pelo potencial viciante que a droga ela tem, né? Como a facilidade, né? De acesso. De acesso, sim, por ela ser mais, entre aspas, em conta, sim. né? E aí a nossa população que já está vulnerável socialmente, que a gente percebe muito isso lá, e é um ponto que eu queria deixar bem destacado, que essa questão do vício e a questão das drogas de abuso, principalmente do crack, a gente percebe muito em pessoas vulneráveis socialmente, economicamente, tá? E é o que mais a gente tem recebido. E aí são tanto pessoas, a maioria, lógico, são pessoas que, assim, construíram algumas coisas na sua vida e perdem... Né? Tinha emprego, tinha família, tinha patrimônio. Tinha. E perdem tudo. Perdem tudo. Tudo. É tudo consumido pela droga. A gente costuma refletir lá, que a gente faz as formações em conjunto, né? Sim, em rede. E a gente costuma refletir o seguinte, só existia aquilo, só existia a droga. Então, só existia o álcool, só existia o jogo do celular, só existia o cigarro, só existia isso. E todo o resto foi desconsiderado. Então, aos poucos, eu costumo dizer que uma planta que você não rega, ela morre, não é isso? Então, da mesma forma, é nesse sentido. Então, algumas coisas foram padecendo. E aí nós chegamos com indivíduos lá, muitas vezes que perderam casa, em situação de rua mesmo, tá? Sim. Perderam família, porque é muito difícil para a família. Sim. Desculpe. E lá a gente faz esse trabalho, né? Tanto com a família como com o indivíduo, restaurando os direitos básicos. Desculpa. Sim. Toma água. Então é comum que, em muitas situações, esses seres humanos que passam por alguma condição de desconexão do seu seio familiar ou da sua comunidade, ele vai passar a estar muito mais vulnerável, tanto pela distância da família, como também materialmente, financeiramente. Então imagine que o fator de declínio moral e potencial que essa pessoa apresenta, por conta do efeito da droga, isso tende a levá-lo para uma condição ainda mais degradante para a vida dele, porque ele sozinho não tem muitas vezes iniciativa e também lhe falta muitas vezes o apoio, que quando a gente tem a família perto, tudo fica mais fácil quando a gente busca a condição do tratamento, do vício. Fantástico. Até eu queria que você pontuasse um pouquinho sobre essa visão que a gente precisa ter, da importância da família. Sim. Em qualquer tipo de suporte, que venha ser configurado como um vício, Sem família, realmente é muito mais difícil. E a gente vê esses casos lá na prática, da questão de quanto a família, eles anseiam a visita da família, A maioria, a gente faz uma entrevista e a maioria fala realmente, estou aqui para me recuperar para minha família, para minha filha, para fulano e tal, para cicrano. E a gente vê o outro polo também, que são as pessoas que não têm apoio da família. Assim, é mais difícil, porque a gente precisa de um termo motivacional, para um indivíduo. Engajado, Eu acredito que deva ter muitas pessoas que chegam lá e dizem, eu vim aqui porque minha filha pediu, ou porque meu filho pediu, ou porque minha mãe pediu. Sim. Talvez por ele mesmo, por iniciativa dele, talvez ele nunca fosse a nenhum tipo de instituição como essa.
eu queria colocar um adendo aqui. Eu acho que a droga, ela rouba o que é humano da pessoa. Então, ela rouba tudo, né? E sim, precisa que se veja dessa forma. A droga vai tirando o prazer, e a gente está falando do sistema de recompensa do cérebro. A gente não está falando do indivíduo. A gente não está falando de um indivíduo que ele não quer. A gente está falando de um sistema de recompensa que está comprometido pela droga, tá? Eu gosto de falar com eles assim: imagina que quando você fumava crack, cocaína, alguma maconha, se tinha um poço de dopamina, tá? Se dava um poço gigante cheio de dopamina. E essa substância, ela promove isso dentro dele, do cérebro. E o cérebro fica condicionado a isso. Então, às vezes, o indivíduo ele quer. Aí vem o sintoma da abstinência, os sintomas de abstinência. Sim. Ansiedade, insônia, depressão, tremores e... agressividade, compulsão, enfim. Perfeito. E aí o que acontece? O indivíduo cai, não aguento. Aí a família entra, não, eu tô aqui. Vamos lá. Aí vão para casa de acolhimento, né? Porque na casa de acolhimento é uma equipe multidisciplinar. Ou então vão para buscar um tratamento medicamentoso que é necessário, Sim. tá? Então, assim, são formas que você vai levantando, pegando no braço do indivíduo, dizendo: eu tô com você, eu te ajudo. Então, vocês percebem. E eu falo para vocês, né? Eu tenho até um vídeo no YouTube: mecanismo da dependência química no cérebro. Mecanismo da dependência química no cérebro. Queria que vocês assistissem para vocês perceberem que não é humano, não é o José, não é o Paulo. O José e o Paulo querem se recuperar. É algo muito mais profundo e que a indústria da droga, ela sabe como viciar, como manter essa escravidão que eu falo em relação a essas pessoas. Entendam, pessoas, que todas as grandes marcas que nós temos hoje mundialmente, elas são projetadas com a finalidade de chamar a atenção, né? As cores, né? Os símbolos, as músicas, tudo isso tem um peso muito grande na nossa condição de programação neurolinguística. E você que é terapeuta que também usa a condição da hipnose, você vai confirmar muito bem isso daqui a pouquinho. Então, as grandes marcas já usam estratégias que são para, fixar a atenção desse cliente que está lá assistindo o vídeo, que está lá buscando, né? O próprio jogo aqui no outro vídeo. O próprio jogo do Tigrinho, por exemplo, como é um dos mais populares que a gente vê atualmente, ele também traz essa finalidade de chamar a atenção. Quando o indivíduo passa a dar atenção a esse conteúdo, é comum que ele passe a gostar, está, digamos assim, dando audiência a isso. Automaticamente, o nosso cérebro ele começa a produzir substâncias que são consequências desse meu contato com esse jogo, por exemplo. Da mesma forma que o meu cérebro produz substâncias quando eu estou em contato com algo que eu fumo ou que eu bebo. Nosso organismo, ele é uma máquina muito sofisticada que está sempre trabalhando de forma engenhosa para suprir aquilo que o meu corpo precisa. Então, todas as vezes que eu uso uma substância, que o meu cérebro produz uma outra substância que sacia aquela minha condição do momento, é comum que eu queira fazer isso outras vezes. Só que tem um porém, tem uma diferença muito grande aí sobre jogar o jogo do tigrinho ou então eu fumar maconha. Imagine o seguinte: consequências psicológicas. Nós sabemos que são semelhantes com relação à minha forma de inclinação, de postura. Só que a substância da fumaça, da maconha, do fumo, isso me traz muito mais riscos dos meus danos neurológicos. Fantástico. Né? A minha condição do jogo, ela traz o vício, a condição compulsiva ali que eu estou elétrica e inquieta, mas eu não estou consumindo nada. Então, a consequência psicológica é a mesma. Agora, neurologicamente, quem consome uma substância, seja lá qual for, o crack, a maconha, o cigarro, a Coca-Cola, isso me traz uma consequência neurológica diferente pelo que eu estou consumindo. Então, entendam, os vícios são variados, a condição psicológica praticamente é a mesma de todos, A minha postura, a minha forma de sair do meu ciclo familiar, os meus prejuízos financeiros e profissional, mas a minha demanda neurológica ela chega a ser 1 milhão de vezes pior
Principalmente porque a gente identifica até, inclusive, com umas pesquisas recentes que saíram, que 70% ou 80% dos jovens que usam maconha aí no início da vida adulta, eles têm, né, muito mais chance de desenvolver algum transtorno neurológico, né? Inclusive psicológico também, né? Tem pessoas que desenvolvem crises de transtorno de humor, pessoas que desenvolvem crises, né, da condição da esquizofrenia por conta de quê? Por conta da substância da maconha na minha condição neurológica que ainda não está totalmente formada. Então esse produto vai fazer com que eu tenha alteração no meu processo cognitivo. Então a condição mais perturbadora é muitas vezes, né, alucinar, além da substância, que a substância já gera uma condição alucinógena, mas quando sai da substância a pessoa continua alucinando por conta do transtorno. Então é muito comum isso acontecer. E aí, nessa sua fala, Janine, da condição da família, quando a gente não tem nenhum apoio, né, às vezes não é exatamente a família, tipo irmãos ou mãe, mas a gente tem bons vínculos que nos mantêm, digamos ali, fortalecidos. Sim. Né? Família, a gente entende que tem um peso muito maior, mas tem pessoas que não têm a família de sangue, mas tem pessoas que colaboram muito com esse processo, que vale muito, né? Tanto que a instituição tem um papel muito grande, que é exatamente gerar vínculos novos quem lá chega, não é verdade? Exato. A pessoa consegue formar novas, né, novas amizades, novos contextos, novas relações. Exato. Eu costumo dizer que é uma oportunidade de renascimento, né? A gente não tem como apagar o passado, mas a gente começa num processo de ressignificar o passado também. Então, esse trabalho que a gente faz lá, então a gente atua com uma equipe multidisciplinar, assistente social, né? Tem o próprio conselheiro, que são pessoas que passaram pela dependência química e conseguiram, né, superar, digamos assim. E aí a gente tem essa presteza de ir ressignificando para justamente a gente trabalhar aquele aspecto psicológico ou aquele aspecto social que estava, o buraco que eu falo, que o vício foi preencher. A gente vai nisso, a gente trabalha muito espiritualidade, então recebemos pastores, algumas pessoas vão lá, né, vão conversar sobre Deus, sobre a Bíblia, e isso a gente percebe que também tem sido, assim como, né, esses novos hábitos, a espiritualidade tem sido, né, um forte, como é que eu posso falar a palavra, mas tem sido um forte aliado. Perfeito. Obrigada, Diógenes. A espiritualidade, ela é um forte aliado, né, para a gente conseguir restabelecer alguns parâmetros da nossa vida. Tem muitas pessoas que não têm o hábito de frequentar nenhuma religião e vivem bem. Sim. Não tem aquele ritual de semanalmente ir na igreja ou em outro setor que ele costume, né, se reunir religiosamente, e ele vive bem, ele tem uma condição diferente. Mas tem muitas outras, né? A maioria das pessoas precisam desse elemento ativo, desse ritual ativo, né, da oração, né, do movimento, da campanha, do processo, para que ele consiga estar preenchido. Então aqui, se a gente até fosse fazer uma analogia, tem pessoas que precisam, né, vivenciar a religião como um vício para que ele esteja preenchido. Exato. Quando ele não está nessa condição de renovação, de manutenção dentro da sua fé, ele está muito mais vulnerável, então ele acaba também tendo uma tendência a desenvolver outras, né, atitudes que são inadequadas para toda essa condição de vida. E aí a gente precisa pensar em outras coisas. Imagine que hoje, pela tendência tecnológica e midiática, muitas crianças e adolescentes estão desenvolvendo vícios nessa fase que não era comum em outras gerações. Então, é um outro tipo de cenário que hoje nós estamos encontrando e que gera diversas problemáticas, né, para a escola, para a família, para as relações sociais, porque o fator, né, de uma criança ou um adolescente, imagine uma criança de 10 anos que passa, né, quando não está na escola, ela passa todo o outro tempo da vida dela com um celular ou com um tablet, a gente entende que essa criança não está funcionando como uma criança. Fantástico. Né? Então, eu queria até que você pontuasse um pouquinho sobre isso, Janine. Como que a gente poderia, de repente, dar uma dica para alguns pais que, né, vivenciam isso ou que estão prestes a vivenciar quando estão pensando em dar um telefone a uma criança de 8 anos, por exemplo? Como é que a gente poderia fazer para evitar que esses vícios, né, surgissem tão precocemente?
Eu acho que o seu papel, né, eu quero falar isso para os ouvintes, o papel que você faz aqui, né, que é o papel de trazer conhecimento. Então, eu acho que obter conhecimento é a chave para que a gente vá cortando isso, tanto das crianças, como a gente ir administrando esses processos em casa. Eu costumo, na sessão, para quem está me ouvindo, mas eu estou com um copo de água cheio, e eu estou dizendo que todo dia a gente recebe um copo de água cheio, que é a nossa energia vital para o dia, digamos assim. E aí a gente começa a ter consciência do que às vezes as nossas crianças estão usando mais da metade do copo, 60%, 70% do copo em celular. Então, assim, se tem 30% de vida para comer, para uma conversa, e 60%. Então, eu digo assim, ó, preste atenção, já tem consciência disso, que está sendo usado dessa forma? E é muito do papel do psicólogo, e trazendo esse processo de conscientização da família e do indivíduo. Então, fulano, você está vendo isso? Ó, então, o que é que a gente pode ir adicionando para ir tirando esse vício? Porque, assim, não é natural que uma criança passe tanto tempo, né, numa tela, ainda mais quando a gente pensa, assim, que os shorts é dopamina. A criança só vê o que ela não quer, ela tal, pra cima, tal. E aí o que acontece? Eu entendo, né? Eu sou mãe, eu entendo que no mundo de hoje a gente precisa trabalhar, a gente precisa dar conta de casa, a gente precisa ter 1000 funções. Mulher, homem, todo mundo, tá? Então, assim, não eu digo, é diminuir, é ser humano mesmo. É dizer assim, vamos diminuindo, vamos colocando outras coisas, vamos acolhendo, né? Então, a dica que eu daria é primeiro conscientizar, ter conhecimento, é abrir o YouTube, é pesquisar, é escutar a rádio Milênio, escutar Diógenes, procurar psicólogos que falem sobre o tema, né? E se adentrando nesse assunto, porque talvez vocês não sabiam antes que isso está trazendo dano, ou seja, está viciado, que existe dentro da gente uma parte do nosso cérebro que ela vicia sim, a partir da liberação de dopamina. Isso tanto faz em criança, adolescente e adulto, tá bom? Idoso, todo mundo tem esse sistema dentro de si. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, né? Acredito que Diógenes está sempre trazendo temas interessantes, importantes para vocês. E, basicamente, eu acredito que a dica seria essa, seria talvez pensar, então teve o conhecimento que a criança tá ficando em excesso no celular, em que mais você poderia... o que é que você poderia fazer para ocupar, para diminuir, né? Para ela ficar 20%. E colocar por dia, tá? Botar, ó, você tem direito a 1 hora por dia, que é o que dizem que é atualmente o mais saudável fazer, é limitar. Limitar, tem um horário de estudo, tem um horário, não, vai jogar futebol, vai pegar um papel e caneta e vai desenhar. Então, é colocar a água, que está indo só para o copo do celular, só do vício, colocar em outros lugares, entende? Eu sei que é trabalhoso, mas eu acho que é muito importante que a gente faça isso o quanto antes. Exatamente. É fundamental que todos os pais, todos os responsáveis, né, avós, tios, tias, estejam conscientes de que quanto mais a criança estiver desordenadamente em seu tempo na tecnologia, menos ela vai estar sendo criança. Isso é uma preocupação que a gente tem e vocês precisam estar conscientes. Isso. Janine, é possível superar um vício? É possível. Eu já acompanhei alguns casos, sim, de superações de vícios. Mas eu acho que dentro de cada pessoa ela tem esse potencial de superação de vício, tá? Acho que cada um tem. Mais cedo ou mais tarde a gente vai trabalhando, né? Uhum. Na dependência química, costumo dizer assim, você nunca vai estar curado, né? Há essa questão da dependência química. Você sempre vai ter que estar vigiante, tanto para não voltar aos velhos hábitos. Sim. Então, eu acho que assim, tem várias nuances que a gente precisa entender essa superação, mas é possível superar, e eu sou testemunha, prova viva, né? Eu vejo essa superação. A gente tem lá lá na comunidade o signo fala só por hoje, né? Só por hoje, a gente supera só por hoje, cada dia a gente tá um pouquinho melhor, um pouquinho consciente, um pouquinho... Então, só por hoje, acho que o conhecimento ele vai entrando muito nesse sentido de superação, sabe, Diógenes? Sim. A gente vê, porque eu não falo superação total, porque ainda tem um processo de recaída, que a gente entende como sendo parte do processo, e não como deixou de superar, entende? Então, exato, eu acho que o vício ele é superado diariamente. Uhum. E como seria, por exemplo, imagine que tem alguém nos ouvindo aqui e tenha interesse em conhecer como é que funciona esse sistema de acolhimento. Ele quer a oportunidade de vivenciar algo novo. Só eu queria uma oportunidade de sair desse vício, mas eu não consigo sozinho aqui morando onde eu moro. Uhum. Qual seria a forma dessa pessoa chegar até vocês
ou de você chegarem até ela para que ela pudesse passar por esse processo de, né, de melhoria na vida e de início de um tratamento de um vício. Fantástico. Eu vou pedir para os ouvintes, né, e quem tiver um amigo, quem tiver um conhecido que estiver passando por essa questão, e vocês podem ajudar, né? Eu acho que nós humanos, a gente tem esse poder de ajudar o próximo. Então, eu vou falar duas formas. A primeira forma é pela rede Acolhe, tá? É uma rede que ela funciona... Que é do Estado. Perfeito. Certo. Sim, sim. E aí ela funciona aqui no Alagoas inteiro, e aí ela contempla todas as casas de acolhimento, desde aqui de Santana do Ipanema, como temos casa em Arapiraca, em outros diversos locais, tá bom? Então ela vai procurar assim no Google, tá? Bota Google, Rede Acolhe, e aí ela vai entrar em contato com a Rede Acolhe vai fazer a entrevista, vai fazer uns encaminhamentos, tá? A outra forma é ela procurar diretamente a casa de atendimento. Então, se ela procurar assim, comunidades terapêuticas no Google, ela vai ter acesso a algumas. A nossa, que é Instituto Santana Canté, o nome de fantasia é Comunidade Senhora Santana. Então, a gente fica ali no no povoado de Areias, fica a 12 quilômetros daqui. Uhum. Então, as pessoas são encaminhadas ou elas vão de prontidão para lá. Sim. As pessoas levam elas e elas são acolhidas, tá certo? E aí se faz o credenciamento ou acolhe o federal. Aí é mais uma questão institucional da casa de acolhimento. Mas Isso. o importante para vocês é saberem que existe, E não como é acesso, pago, não é pago, tá? As pessoas ficam internas lá inicialmente? Sim. Sim, tem prazo. Tipo, imagine que eu, Diógenes, chego lá Sim. hoje e quero iniciar um tratamento. Qual é o mínimo de tempo que eu posso ficar lá, caso eu realmente esteja disposto a iniciar? A gente diz assim que é voluntária a internação lá. Sim. Desculpa, você pode me repetir a pergunta? Quanto tempo mínimo eu posso ficar lá? Por exemplo, se eu quiser ficar lá, eu tenho um tempo mínimo que eu tenho que ficar ou não? Não, porque é voluntário. É voluntário. Isso. Se eu quiser ir embora, a qualquer momento eu posso ir. Pode ir embora, Tá, sim. entendi. Então, a gente costuma dizer que o tratamento lá vai durar 4 a 6 meses ou mais, dependendo do caso, Sim. tá? Mas essas coisas são mais assim, na instituição a gente vai passar para vocês todo, Sim. é gratuito, tá certo? É importante que vocês saibam que essa rede Acolhe, ela vai acolher esse indivíduo. Sim. E lá a gente tem alimentação, tem dormitórios, né? Então, Sim. realmente ele fica em regime de internação. De internação. Isso. Muito embora ele tenha, tipo, interação com os demais que estão também no mesmo processo que ele, com os profissionais. Aí os profissionais lá tem psicólogo, psiquiatra, né? A gente trabalha com a psiquiatria, a gente vai através da assistência do próprio município. Então vamos ao CAPES aqui, tá? Sim. Nós somos São direcionados encaminhados aos... CAPES, dentista, Isso. médico. É importante dizer que dependendo da situação do indivíduo, a gente primeiro encaminha para o médico, tá? Para depois ir. Em casos raros, mas a maioria é lá. lá. Mas só para que vocês saibam que a gente tem todo esse trabalho. E o que acontece é que depois a gente também vai encaminhando para o CAD, então vamos tirando documento para aquelas Sim. que estão em mais Tem vulneráveis. mais vulnerabilidade. Tem alguns que realmente possam não ter documentos, possam não ter nenhum tipo de condições de higiene como deveria. Sim. Então tudo isso é providenciado. Sim. Né? Muito bem. E como é que funciona a questão das visitas? Qualquer pessoa pode visitar? Se o Diógenes quiser ir lá, eu posso visitar? Sim, aceitamos e chamamos a comunidade, né, a sociedade, né, santanense, ou seja lá a quem quiser ir conhecer a casa, tá, para visitar-nos, para conhecer. Estamos precisando da ajuda de vocês. Acho que muito é acrescentado quando a sociedade faz parte da comunidade, tá? Uhum. Porque uma das coisas que a gente vê que a primeira coisa que a pessoa perde é esse vínculo com Sim. a social, esse vínculo social, né? Entendi. Então, assim, sejam muito bem-vindos. Estaremos aguardando vocês lá. É lógico que, assim, se for uma visita para o interno, tem um dia certo? Sim. E a casa tem um regimento, certo? Mas tudo isso é passado na internação. Isso. Mas, assim, quando vocês quiserem, fiquem em Areias, bota no Google, vou falar novamente, Comunidade Terapêutica Senhora Santana, ou Instituto Santana Canté. Comunidade Senhora Santana você vai achar no Instagram também, tá? Então... Muito bem.
Então, fica aí a todos, né, um informe importante para que conheçam como é que funciona e também quem tiver interesse de procurar saber ou para se tratar ou para visitar também é possível que seja acessado a instituição, é muito importante. Então, de um modo geral, em qualquer situação em que existe um vício, vai existir um prejuízo, seja ele, né, somente de ordem financeira ou psicológica, ou então social, profissional e outras instâncias, inclusive neurológicas. Todos nós humanos temos a tendência de buscar saciedade. Então tem pessoas que vão se viciar, né, em bebida, em Coca-Cola, por exemplo. Outros vão se viciar em cigarro vape. Outros vão se viciar em jogos virtuais. Outros vão se viciar em trabalho. E aí de repente alguém pode se perguntar, oxe, como é que a pessoa se vicia em trabalho? Tem pessoas que têm uma vida, né, pessoal tão péssima, tão podre, digamos assim, que ele prefere se viciar no trabalho para não estar muito tempo em casa, para não estar tendo muito tempo com a família, que deveria ser um ambiente de acolhimento e de convívio, acaba sendo um ambiente ruim. Então, as pessoas também se viciam em trabalho, tá? Isso é uma coisa importante, que também vai gerar outros prejuízos e que a gente pode falar sobre isso melhor em outra ocasião. Janine, muito obrigado. Tá? Fique à vontade, deixa aí sua rede social, se assim preferir, seu telefone de contato para quem quiser procurar você na Olho d'Água das Flores para fazer uma sessão de psicoterapia para elevar a sua qualidade de vida. Fique à vontade, deixa aí seu contato, sua rede social, se assim preferir. Então, meu contato do Instagram é Janine Kunzler, com Kunzlr, PC. Mas aí também eu estou seguindo o Diógenes, né? A gente está nessa interação, então já tem contato do Diógenes. Então, pode me achar lá nas redes deles que fica mais fácil. Em relação ao meu contato de Olho d'Água para os atendimentos, eu vou passar. O telefone é 98207-9797. Muito bem. Então, quem assim tiver interesse de entrar em contato com a querida psicóloga Janine, é só fazer contato com ela ou me perguntar, fala aqui comigo no direct que eu mando aí o contato dela para você e você fala diretamente com ela, ou também perguntar alguma informação sobre a questão do Instituto Cantec que a gente passa as orientações, ok? A cada um de vocês que esteve conosco nesta segunda-feira, muito obrigado, né? Que tenham uma semana abençoada, cheia de sucesso e de sabedoria para resolver as demandas que vão surgir, que são muitas, tá? Nem se preocupe, que a vida do adulto todo dia tem problema. E se você não tiver nenhum problema, esse é o maior de todos. Você está vendo que você não tem mais utilidade para nada. Então, na sonoplastia nós temos aqui o Leonardo Dionísio, na direção é Flávia Gouveia, no comando na liderança é Givaldo Carimbão e Carimbão Júnior. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada. Programa Consultório Emocional. Foi.